Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nossa aula é ainda falando sobre o sistema nervoso central. Nós vamos falar de duas patologias, dois distúrbios neurológicos, que é a epilepsia e a psicose. Nosso primeiro ponto aqui é sobre os antiepiléticos e depois nós vamos falar sobre os antipsicóticos. Então, dois distúrbios neurológicos diferentes. Lembrando que o objetivo da nossa aula é conhecer os principais fármacos, como que eles agem no sistema nervoso central, sem entrar muito em como que a gente trata, qual que é mais usado para tratar, ok? Então, nosso objetivo principal da aula é pensar nos mecanismos farmacológicos. Bom, vamos começar então falando sobre os antiepiléticos. O que é a epilepsia? Né? A epilepsia nada mais é do que um distúrbio neurológico. Ela é caracterizada por alterações crônicas, ou seja, recorrentes, autolimitadas e paroxísticas. Ou seja, autolimitadas, ela tem um início e um fim. E esse início e fim, ele pode ser simplesmente sem aviso e terminar também inesperadamente, então abruptos. Então, essas alterações crônicas são na função neuronal, então é um distúrbio neurológico, decorrente de anormalidades da atividade elétrica neural. Então, o que acontece no cérebro de um paciente que tem epilepsia? Ocorre descarga de alta frequência de um grupo de neurônios. Isso pode ser numa parte do cérebro ou em todo o cérebro. A crise epilética ela pode se manifestar através de alterações sensoriais, motoras, vegetativas, emocionais e cognitivas, onde o paciente ele pode apresentar perda de consciência, movimentos anormais ou de um membro ou do corpo todo, comportamento atípico, desigual. Então a gente vai falar, dependendo do tipo de epilepsia, a gente vai ter um tipo de crise, né, que vai estar associado a esse paciente. Bom, então a epilepsia nada mais é do que a despolarização de neurônios cerebrais de modo repentino, excessivo e desordenado. E essa despolarização dos neurônios, essa descarga elétrica nos neurônios, vai levar aos sintomas. Dependendo da região do cérebro onde ocorre essa descarga, eu vou ter características diferentes para esses pacientes. Então, se essa descarga acontecer aqui no córtex motor, o paciente pode apresentar as convulsões. Se acontecer no córtex parietal e occipital, ele pode apresentar alucinações visuais, auditivas e olfatórias, certo? Essas crises epiléticas, elas são classificadas em dois tipos, em primária e secundária, sendo a primária também podendo ser classificada como idiopática. Bom, a convulsão primária ou epilepsia primária, ela não tem uma causa anatômica específica, não se consegue, essa palavrinha que ela quer dizer que não se consegue se rastrear exatamente o que causa aquela epilepsia. Ela pode ser de modo hereditário, apesar que ainda não se conhece muito bem os genes que poderiam estar afetados à epilepsia, mas acredita-se que ela tenha uma causa também hereditária. Ela pode ser causada por excesso de excitação relacionado ao receptor do glutamato. E um paciente que é caracterizado como epilepsia primária ou idiopática, ele vai fazer o tratamento por toda a vida. Algumas coisas podem desencadear as crises aqui na epilepsia primária. Por exemplo, pH alterado sanguíneo, glicemia, alguns fatores ambientais, como estresse, privação de sono, ingestão de álcool. Isso pode desencadear as crises de um paciente que ele é caracterizado com epilepsia primária. Já a epilepsia secundária, ou ainda pode ser chamada de epilepsia sintomática, eu vou caracterizar o paciente com epilepsia secundária quando ele já começa a ter duas ou mais crises. Uma única crise não é caracterizada nem como epilepsia primária nem secundária, certo? Eu só vou caracterizar esse paciente em uma dessas duas categorias quando ele já tem mais crises. E ela pode ser oriunda devido a alterações reversíveis, como por exemplo, a presença de um tumor cerebral, uma lesão no cérebro, um paciente, por exemplo, sofreu um acidente, teve uma contusão, enfim. Uma hipoglicemia, pacientes que são alcoólatras. Então, a retirada do álcool pode levar a isso e isso vai acabar desencadeando as crises nesses pacientes, certo?
Em ambos os casos aqui, a gente pode fazer o tratamento tanto com fármacos quanto com estimulação do nervo vagal. Bom, a classificação dos tipos de crise epiléticas. Então, primeiro a gente precisa entender como que a gente classifica ela em uma parcial ou uma generalizada. Essa figurinha aqui ela ajuda a entender um pouquinho sobre esse tipo de classificação. Basicamente, eu posso pensar assim: a parcial acontece numa parte do cérebro e a generalizada acontece em todo o cérebro, certo? Um modo bem simples de explicar. A parcial, então, ela é uma descarga elétrica focal, num foco aqui ó, específico. Ela pode ser localizada e isolada, geralmente no córtex cerebral. Ela acontece numa parte só do hemisfério cerebral, porém, ela pode progredir e se tornar uma crise do tipo tônico-clônica, que já é uma crise generalizada, certo? Já as crises generalizadas é uma descarga elétrica difusa em ambos os hemisférios, os dois lados, pode ser de modo simétrico e simultâneo, e ela pode ser uma crise do tipo convulsiva ou não convulsiva. Então, nesse momento, é importante a gente entender que, quando a gente fala epilepsia, aquela imagem clássica que vem na nossa cabeça, epilepsia, da pessoa se debatendo, não é só aquele tipo de crise epilética que existe, certo? Então, dependendo do tipo de despolarização dos neurônios, em qual região do cérebro, se é parcial, se é só num pedacinho ou se é no cérebro todo, esse paciente vai apresentar crises diferentes. As crises parciais, ainda falando sobre as parciais, eu posso classificá-las em simples ou complexa, onde a simples, a descarga elétrica ela não se alastra e o paciente não perde a consciência, isso é importante, mas ela é desencadeada aqui pelos neurônios hiperativos. E o paciente pode apresentar uma atividade anormal de um único membro, ou membro superior ou membro inferior. Ainda a crise parcial ela pode ser classificada como complexa, onde o paciente vai apresentar alucinações sensoriais, distorção mental, ele vai apresentar nesse caso aqui já a perda de consciência, diferente daqui, ó, que ele não perde a consciência. Ele pode apresentar disfunção motora e essa crise ela pode progredir para uma crise generalizada, ou seja, o paciente pode começar com uma crise parcial, uma partezinha aqui do cérebro, e ela progredir para uma crise generalizada. As crises generalizadas, olha como que eu estou falando no plural, podem ser classificadas em 5 tipos diferentes. Crise do tipo tônico-clônica, de ausência, mioclônica, crise febril e estado epilético. Lembra que tudo que envolve está relacionado com músculo. Então, a gente vai falar um pouquinho desses tipos aqui de crises do tipo generalizadas. Bom, primeiro vamos falar da crise generalizada, caracterizada como crise de ausência, aonde o paciente ele pode apresentar uma perda breve, rápida e autolimitante de consciência. Ou seja, ele perde a consciência rapidamente, ele pode apresentar um olhar fixo e o piscar rápido. Você tenta interagir com esse paciente, ele não responde. É como se ele não estivesse ali, está só literalmente de corpo presente. É comum apresentar esse tipo de crise em pacientes de 3 a 5 anos, crianças, e ela pode perdurar até a puberdade e depois o paciente nunca mais apresenta esse tipo de crise. Então, não quer dizer que o paciente teve uma crise epilética ou uma crise de ausência quando era criança, ele vai ter o resto da vida. É comum acontecer na fase da infância e essa crise não perdurar por muito tempo. O outro tipo de crise generalizada é a crise mioclônica, mio envolvendo músculo, sempre usar esses termozinhos para ajudar a entender um pouquinho mais as patologias. Então, na crise mioclônica, o paciente apresenta uma contração muscular espasmódica de membros semelhantes a choques. Ou seja, um braço dele vai literalmente começar a ter movimentos bruscos e involuntários. Não é aquele tremorzinho que a gente tem na pálpebra ou num pedacinho do músculo, não. Então, literalmente, o braço ele tem movimentos bruscos. Isso pode acontecer também com a perna, pode acontecer em um único membro, em 2 membros.
E o maior problema da crise mioclônica, justamente por esses movimentos bruscos, o paciente pode levar a queda e traumatismo, certo? Essa crise do tipo mioclônica, ela pode ser desencadeada por fotoestimulação, ou seja, a luz excessiva. Há relatos de motoristas, né, que quando dirigem à noite, aquela luz que vem de frente pode desencadear uma crise do tipo mioclônico e pode desencadear um acidente. E ainda a privação de sono. Bom, as crises generalizadas ainda. Existe a crise febril, que ela ocorre em crianças até 5 anos, desencadeadas por uma febre muito elevada. Esse é o grande terror dos pais, né? Fala-se que criança com febre muito alta vai ter uma crise convulsiva. Pode ter. Mas sabe-se que crianças que têm uma crise convulsiva desencadeada por uma febre elevada, mais facilmente ela pode ter outra crise convulsiva. Então vira realmente o terror dos pais. Ela é caracterizada como benigna, sem danos cerebrais, ao contrário dos outros tipos de crise que pode causar danos cerebrais. E ela caracteriza-se do tipo tônico-clônica. Como que é isso então? Uma crise febril em crianças, ela é caracterizada do tipo tônico-clônica. E o que é uma crise do tipo tônico-clônica? Que vai acontecer, que pode acontecer em qualquer idade. Então, a crise do tipo tônico-clônica, o tônico quer dizer uma contração contínua da musculatura, uma contração muscular generalizada, e o clônica quer dizer uma contração rápida seguida de relaxamento. Então, o paciente ele contrai muito a musculatura de modo generalizado, contrai de modo rápido, repetitivo e relaxa, podendo haver esses movimentos de extensão e flexão. Além disso, o paciente apresenta uma perda de consciência. Então, novamente, esse tipo de crise aqui generalizada, ele é uma crise que pode acontecer tanto em criança quanto em adultos. Porém, em criança, ela pode ser desencadeada por uma crise do tipo febril. E ainda, há mais um tipo, são 5 tipos, né, que é o estado epilético. O que é o estado epilético? Nesse caso, o paciente ele tem 2 ou mais crises consecutivas, sem recuperação da consciência. Ou seja, ele tem uma crise, tem outra crise, tem outra crise, tem outra crise. Então ele está no estado epilético. Qual o problema? Aí ele vai ter danos neurológicos, ele pode ter danos neurológicos. É mais difícil tratar, porque em geral, o que acontece quando o paciente ele tem uma crise do tipo tônico-clônico? Ele tem a crise, a gente trata a crise ou não, basicamente espera passar, ele recobra a consciência e vida que segue. É horrível ver, mas vida que segue. No momento que o paciente está tendo essa crise, o máximo que a gente pode fazer é dar apoio ali, ajudar a conter um pouco a cabeça, para não bater a cabeça em nenhuma extremidade. Não é para puxar a língua, não é para pôr a mão na boca, porque sabe-se que ele vai ter movimentos bruscos, contração brusca de musculatura, podendo machucar, né, que tentando, entre aspas, ajudar. E ela é uma crise que passa. Se o paciente de uma crise tônico-clônica evolui para outra crise, aí ele já está entrando no estado epilético. Então, 2 ou mais crises, certo? E aí, realmente, aqui eu tenho que fazer tratamento farmacológico. É considerado uma crise de emergência, tá? Bom, então como que a gente trata a epilepsia? A gente pode fazer os tratamentos farmacológicos, que controlam aproximadamente 70% dos casos. Há a possibilidade de tratamento cirúrgico se conhecem, a partir de exames específicos, o eletroencefalograma, em qual região do cérebro é desencadeado a crise, essa despolarização dos neurônios, há a possibilidade de fazer uma retirada de um pedacinho do cérebro. E aí o paciente não apresenta mais crise, tá? Sabe-se também que a terapia nutricional, baseada numa dieta cetogênica, também consegue controlar a epilepsia, ajuda a controlar, principalmente se associada com o tratamento farmacológico, controla bem os pacientes, e ainda a estimulação elétrica do nervo vago.
Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os medicamentos relacionados ao tratamento farmacológico da epilepsia. Bom, então vamos falar um pouquinho dos fármacos. Existem vários mecanismos de ação associados a diferentes fármacos. Alguns fármacos se conhece bem o mecanismo de ação, outros nem tanto. Então, vocês vão ver que algumas coisas vai ficar um pouquinho incoerente com o livro, porque cada vez mais esses fármacos estão sendo estudados e estão vendo que o mecanismo de ação não é bem assim e vai mudando, né? Mas o objetivo aqui é entender um pouquinho mais sobre os possíveis mecanismos de ação utilizados pelos fármacos antiepiléticos, como que eles funcionam. Então, basicamente, a gente tem três principais mecanismos de ação. A potenciação da transmissão GABAérgica, relacionada ao receptor GABA. A inibição de canais tanto de sódio quanto de cálcio. O receptor GABAérgico, ou neurotransmissor do tipo GABA, ele é um neurotransmissor do tipo inibitório. Ou seja, quanto mais eu estimulo ele, mais inibido está aquele neurônio. Menos atividade elétrica tem aquele neurônio. Então, por isso que eu estou potencializando uma transmissão do tipo GABA, ou seja, estou ajudando o neurotransmissor GABA a ser mais inibitório ainda. Quanto mais inibindo eu estou aquele neurônio, menos despolarização eu vou ter do neurônio. A mesma ideia vai acontecer para os canais de sódio e para os canais de cálcio. Quanto mais eu mexo nesses canais, quanto mais eu inibo a função desses canais, mais inibido está também a despolarização do neurônio. Certo? Então, basicamente, aqui eu estou tentando inibir a atividade dos neurônios, para evitar com que ele despolarize, e se ele despolarizar de modo desordenado, vai desencadear uma crise, que pode ser uma crise tanto do tipo parcial, quanto do tipo generalizada. Então, vamos falar um pouquinho do primeiro mecanismo de ação, que é a potenciação da transmissão GABAérgica, ou seja, relacionado ao neurotransmissor do tipo GABA. Bom, essa figurinha já é bem familiarizada de vocês. Então, aqui em azul a gente tem a terminação pré-sináptica, em rosa a terminação pós-sináptica, em branco aqui o receptor do tipo GABA, na terminação pós-sináptica. As bolinhas vermelhas são representando aqui os neurotransmissores, que são liberados pela terminação pré, caem aqui na fenda sináptica e vão se ligar no receptor GABA, certo? Ao se ligar no receptor GABA, esse receptor ele vai, quando ativado, aumentar o influxo de cloro. Ou seja, vai aumentar a passagem de cloro de fora para dentro da célula. Quanto mais cloro entra para dentro da célula, mais inibido fica a despolarização desse neurônio. Então, por isso que o GABA ele é um neurotransmissor inibitório. Porque quanto mais ativo está esse receptor, mais inibido está a célula. É até estranho falar, mas é inversamente mesmo. Então, quanto mais eu ativo o receptor do tipo GABA, mais inibida está a célula. Menos despolarização ela vai sofrer. Bom, esse neurotransmissor aqui, ele pode ser recaptado pela terminação pré-sináptica. E eu posso ter fármacos que vão inibir essa recaptação. O GABA, ele pode sofrer, o neurotransmissor GABA, aqui na terminação pré-sináptica, ele pode sofrer o processo de degradação por uma enzima chamada GABA-transaminase, que vai gerar metabólitos do GABA. E eu vou ter fármacos também que podem estar inibindo essa enzima. Outra forma dos fármacos agirem na transmissão GABAérgica é agindo também diretamente aqui nos receptores do tipo GABA, facilitando a abertura desses canais de cloro ou ainda prolongando o tempo de abertura. Então, novamente, ou eu vou estar permitindo o fármaco a passagem maior de cloro de fora para dentro da célula, inibindo essa célula, ou eu vou estar inibindo aqui a recaptação do GABA. Se eu inibo a recaptação, eu aumento a quantidade de GABA aqui na fenda sináptica. Quanto mais GABA, mais ativação do receptor GABAérgico. Ou ainda eu vou ter fármacos que vai inibir a enzima que degrada. Ou seja, se eu inibo a enzima que degrada,
eu aumento a quantidade de GABA na terminação pré-sináptica. Por isso que a gente pode potencializar a transmissão GABAérgica. Aumentando o GABA dentro da célula, inibindo a sua recaptação e ainda ativando mais ainda o receptor GABAérgico. Quem são os fármacos, então, que vão potencializar a transmissão GABAérgica? Tem a tiagabina, esse nome aqui não é à toa. Ela vai inibir a recaptação do GABA, aumentando a quantidade de GABA aqui na fenda sináptica. Tem a vigabatrina, que vai inibir a GABA-transaminase, aumentando também a quantidade de GABA, só que aí já é dentro da terminação pré-sináptica. Tem o valproato, que tem outros mecanismos de ação, mas ele também pode estar inibindo a GABA-transaminase, também aumentando a quantidade de GABA na terminação pré-sináptica. Ficou ótima a flecha. E os benzodiazepínicos, que vocês já viram um pouquinho sobre eles, eu vou falar novamente. O topiramato e o fenobarbital, que vai agir diretamente no receptor GABA, aumentando o influxo de cloro para dentro da célula ou facilitando a abertura desse canal de cloro, certo? Então, quando esses fármacos se ligam aqui no receptor GABAérgico, mais cloro vai passar para dentro da terminação pós-sináptica. Bom, um fármaco bem conhecido é o fenobarbital, que com certeza vocês já ouviram falar, só que não ouviram falar com o nome do fármaco, né? Ouviram falar provavelmente com o nome de Gardenal, que é o nome do medicamento, né? Bom, o que o fenobarbital faz? Não é o Gardenal quem faz, é o fenobarbital. Ele é utilizado em tratamento de longa duração de convulsões do tipo tônico-clônica, estado epilético, que é aquele estado onde o paciente tem várias convulsões do tipo tônico-clônica, e também tratamento de eclâmpsia. Para as crianças que apresentam crises febris, que são do tipo tônico-clônica, ela é utilizada para o tratamento, né, para evitar essas crises febris, evitar essas convulsões do tipo tônico-clônica, porém, tratamento contínuo, sabe-se que compromete o desempenho cognitivo dessas crianças, então deve ser usado com muita cautela esse medicamento. Uma coisa interessante do fenobarbital é que, além dele potencializar a transmissão GABAérgica, ou seja, ele se liga lá no receptor do tipo GABA, e vai potencializar essa transmissão inibitória, ou seja, vai estar facilitando a inibição do neurônio, evitando a despolarização da célula. Esse fármaco, assim como alguns outros, que a gente não vai entrar nesse mérito da farmacocinética, mas esse fármaco ele causa a indução enzimática. O que é isso, indução enzimática? Quanto mais eu uso esse fármaco, mais eu aumento a quantidade lá do citocromo P450 lá no meu fígado. Não sei se vocês lembram, mas o citocromo P450 lá do fígado, ele está envolvido principalmente na metabolização de qualquer coisa, mas principalmente dos fármacos. Ou seja, quanto mais eu uso, mais eu aumento esse complexo multienzimático que metaboliza os fármacos. E aí eu perco o efeito desses fármacos, certo? Não é para todos os fármacos, alguns contraceptivos, alguns antibióticos. Ou seja, o paciente que faz uso do fenobarbital, o médico, quando prescreve, tem que saber que alguns outros medicamentos não podem ser usados de modo concomitante. Porque se usar de modo concomitante, esses fármacos vão estar perdendo o efeito, porque são rapidamente metabolizados pelo fígado. Bom, outro fármaco que também potencializa, né, a transmissão GABAérgica, que é uma transmissão inibitória, é um neurotransmissor inibitório, são os benzodiazepínicos, que vocês viram na aula passada, no material que eu passei para vocês, que são utilizados como ansiolíticos e antidepressivos, né? Então, alguns tipos de ansiedade, né, pode ser usado os benzodiazepínicos para pacientes. Alguns tipos de depressão também são utilizados benzodiazepínicos. Podem ser utilizados também como
hipnóticos, ou seja, para induzir o sono em um único momento, um momento que o paciente pode estar muito estressado, enfim, precisa fazer uma indução de sono, então ele vai fazer o uso de um benzodiazepínico. O que o benzodiazepínico faz? Vou explicar aqui, já que eu não expliquei da aula passada. Aqui está a representação de um receptor de GABA. Então, ele tem várias subunidades, e aí nesse receptor eu tenho os locais onde o GABA se liga. São dois neurotransmissores que têm que se ligar nesse receptor para ele funcionar. E eu tenho o local onde o benzodiazepínico também se liga. Então, para o benzodiazepínico funcionar, eu preciso que o neurotransmissor também esteja ligado no receptor. Então, tanto o GABA se liga, quanto o benzodiazepínico se liga. E daí, quando esse receptor está ligado com GABA, o cloro, que está aqui para o lado de fora, ele consegue atravessar esse canal e entrar para dentro da célula. Quanto mais cloro dentro da célula, mais inibida está essa célula. Quando o benzodiazepínico se liga também nesse receptor, a quantidade de cloro que entra é muito maior. Ele aumenta mais essa abertura do canal do receptor do tipo GABA. Ou seja, com o benzodiazepínico ligado, mais inibido ainda está essa célula, certo? Então, o GABA é um neurotransmissor inibitório, junto com o benzodiazepínico, aumenta ainda mais essa inibição. Quem são os principais benzodiazepínicos utilizados no tratamento da epilepsia? Então, aqui eu estou trazendo dois para vocês, mas existem mais, que é o diazepam, o clonazepam e também tem o lorazepam. É fácil da gente identificar benzodiazepínico pelo nome, né? Zepam, Zepam, certo? Utilizem esse artifício para facilitar o reconhecimento dos fármacos. O diazepam, ele é o principal fármaco, né? O fármaco de escolha no tratamento de crises de emergência, por exemplo, estado epilético. Porém, ele não é utilizado na terapia a longo prazo por causar sedação e tolerância, ou seja, a necessidade do paciente ficar aumentando a dose, certo? O clonazepam ele é principalmente utilizado para as crises de ausência. Então, para cada benzodiazepínico, tem uma utilização mais, como posso dizer assim, direcionada, certo? O lorazepam ele pode ser usado, por exemplo, para crises mioclônicas de membros, enfim. Bom, o segundo mecanismo dos fármacos antiepiléticos ou anticonvulsivantes é a inibição da função dos canais de sódio. Por que dos canais de sódio? Inibir esses canais? Porque quando esses canais estão abertos, dispara-se, né, o potencial de ação, havendo a despolarização do neurônio. E o nosso objetivo, como tratamento farmacológico para a convulsão, para a epilepsia, é evitar a despolarização do neurônio. Então, isso daqui não interessa. Isso aqui tem que ser inibido. Quem são esses fármacos que inibem a função dos canais de sódio? Carbamazepina, fenitoína, valproato e topiramato. Bom, aqui está a representação de uma membrana, o canal de sódio aberto, havendo a passagem do sódio. O inibidor ele consegue se ligar, fechar esse canal, impedindo então a passagem do sódio. Se impede a passagem do sódio, a gente entra nessa situação aqui, ó, que impede o potencial de ação, impedindo então a despolarização do neurônio. Então, ao contrário lá do benzodiazepínico que a gente acabou de falar, quando o benzodiazepínico se liga no receptor GABAérgico, no canal de cloro, de GABA, aumenta a passagem de cloro. Aqui, diminui a passagem de sódio. Então, lá aumenta a passagem de cloro, impedindo essa despolarização. E aqui eu preciso inibir o canal de sódio para impedir também essa despolarização. Então, é o contrário. Lá passa mais cloro, aqui não passa sódio. O terceiro mecanismo de ação é a inibição, usando esse mesmo tipo de raciocínio, dos canais de cálcio.
Então, aqui tem uma representação também ó, de um canal de cálcio, onde tanto o valproato como a gabapentina, tem outros fármacos também, podem se ligar nesse canal, impedindo, bloqueando a passagem desses canais de cálcio. O valproato também pode ser chamado de ácido valproico, que é de um fármaco também, do medicamento bem conhecido, que é o Depaquene, que é muito prescrito para criança que tem crise febril, crise do tipo tônico-clônica. Então, ele vai fazer a mesma coisa que os inibidores de canal de sódio fazem, que é inibir a sua função. Inibindo a função, a gente consegue, então, bloquear esses canais e impedir a despolarização da célula, certo? Bom, olha o nome aqui, gabapentina, né? Gabapentina, ele é um fármaco que foi desenvolvido como um agonista do receptor de GABA, inibitório. Porém, viu que ele não se liga no receptor do tipo GABA, ele se liga a canais de cálcio. Até pouco tempo atrás não se conhecia muito bem o mecanismo de ação desse fármaco, mas hoje já se sabe que ele causa bloqueio de canais de cálcio, certo? Outra forma da gente falar da gabapentina, que além de potencialmente um agonista de GABA, ele não é um agonista de GABA, ele é um análogo de GABA, ou seja, quimicamente falando, ele tem a estrutura parecida com o GABA, porém não se liga ao receptor do tipo GABA, causando somente alterações nos canais de cálcio, bloqueando esses canais de cálcio. Produz poucos efeitos colaterais, então ele é bem tolerado pelos pacientes, e ele tem uma utilização extra, que além de ser antiepilético, ele pode ser utilizado como analgésico para pacientes que têm dor neuropática, como por exemplo artrite, reumatoide. Alguns pacientes precisam usar a gabapentina justamente para controlar a dor. Então é uma função extra desse fármaco, aí que viu que pacientes toleram bem ele. São considerados alguns dos fármacos mais novos para o tratamento. Por último, um dos fármacos também novos, que é o topiramato. Ele também é utilizado, além do tratamento de epilepsia, ele também pode ser utilizado para tratamento de enxaqueca crônica, algumas situações um pouquinho diferentes. Ele tem um mecanismo de ação um tanto quanto dúbio, né? Cada artigo, cada livro fala de uma coisa, ainda estão estudando o que o topiramato realmente faz, né? Mas sabe-se que ele pode bloquear os canais de sódio, então também impedindo a despolarização do neurônio. Pode potencializar a ação do GABA, novamente um neurotransmissor inibitório, então vai estar também inibindo esses neurônios. E pode, além disso, estar causando bloqueio de receptores de glutamato, também potencializando esse efeito inibitório. Como efeitos indesejáveis do topiramato, e isso daqui realmente uma boa parcela dos pacientes acaba experienciando, que é o comprometimento da atenção, sedação, ataxia, dificuldade de encontrar palavras, perda de peso, cálculos renais e risco de teratogênese, ou seja, pacientes que são gestantes ou tentantes, né, que pretendem engravidar, não podem fazer uso desse medicamento. Realmente, ele faz esse comprometimento da atenção, os pacientes ficam um tanto quanto letárgicos, né, ao utilizar esse fármaco. Teoricamente, ele é um fármaco um pouco mais bem tolerado, por ser um fármaco mais novo, só que estão cada vez vendo os efeitos colaterais associados a esse tipo de tratamento. Bom, coloquei aqui uma tabelinha que é um resumo dos principais fármacos utilizados para tratamento de epilepsia para cada tipo. Então, tem os fármacos de primeira escolha e os fármacos de segunda escolha. Então, paciente que apresenta uma crise do tipo focal, uma crise parcial, primeiramente ele pode utilizar a carbamazepina. Se ele não tolerar bem a carbamazepina, se ela não resolver para ele, ele vai migrar para fenitoína, fenobarbital, gabapentina, topiramato ou valproato. Se o paciente apresenta uma crise focal que secundariamente se torna uma crise generalizada, também o médico vai fazer como escolha, né? O tratamento com a carbamazepina, podendo migrar depois para fenitoína, fenobarbital e topiramato. Já entre as crises generalizadas, se o paciente apresenta crise de ausência, ele pode começar o tratamento com valproato ou ácido valproico.
Não funcionando, ele pode migrar para um benzodiazepínico, que é o clonazepam, ou ainda o topiramato. Se ele apresentar aquelas crises do tipo mioclônica em um membro, né? O tratamento de primeira escolha é o valproato ou clonazepam e de segunda escolha o fenobarbital e topiramato. E o do tipo tônico-clônica, o valproato e como segunda escolha, clonazepam e topiramato. É interessante observar aqui, ó, que o clonazepam ele vai aparecer nas crises do tipo generalizadas. Já o fenobarbital, ele já aparece para as crises do tipo focal, né? Principalmente para as crises do tipo focal. E o valproato, ele resolve quase que tudo, né? O valproato resolve tanto as crises generalizadas quanto alguns tipos específicos de crise focal, certo? Aqui também eu tenho um resuminho que eu estou disponibilizando para vocês sobre as indicações clínicas desses principais fármacos que eu falei agora há pouco e os principais efeitos adversos relacionados a esses fármacos, certo? Lembrando que paciente que está caracterizado com algum tipo de crise, independente se ela é focal ou generalizada, e ele vai iniciar um tratamento medicamentoso, um tratamento farmacológico, esse tratamento é de modo contínuo. Ou seja, o paciente não pode tomar por um tempo, achar que está tudo bem, achar que resolveu, não teve mais crise e parar. Porque a partir do momento que ele parar, ele vai sim experienciar outros tipos de crise, certo? Então é importante como nosso papel de profissionais de saúde fazer esse alerta. A partir do momento que o paciente alertar para você que ele toma algum desses medicamentos antiepilépticos, é importante ressaltar para ele que o tratamento é contínuo, começou para o resto da vida. Imagine uma paciente que é do sexo feminino que faz uso desses medicamentos e pretende engravidar. Olha aqui, ó, um dos principais problemas de um dos principais fármacos que é o valproato é a malformação fetal. Então, não quer dizer que essa paciente vai ter isso, não é que o feto dela vai ter isso, mas há uma grande chance, sim, dele apresentar uma malformação fetal. Ah, mas e aí? Ou que a gente pode chamar de teratogenicidade, né? Mas e aí, ela pode parar de tomar? Claro que não. Então, tem um risco para a mãe e tem um risco para o feto. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho dos antipsicóticos. E se o assunto é psicose, né, antipsicóticos, a gente precisa entender um pouquinho sobre esses distúrbios mentais. Então, a psicose, ela é uma doença mental, é um sintoma comum de uma doença mental, caracterizada tanto pela ausência quanto distorção do senso de realidade. Os transtornos psicóticos comuns incluem os transtornos de humor, depressão maior ou mania, apresentando, junto com esse transtorno de humor, características psicóticas, psicoses induzidas por substâncias, demência com características psicóticas e a esquizofrenia. Bom, então a esquizofrenia ela é um tipo específico, né, de psicose, tendo uma prevalência mundial de 1% da população, afetando igualmente ambos os sexos, homens e mulheres, e ela é caracterizada por um ou mais episódios de psicose. Em geral, ela começa na adolescência ou na vida adulta jovem. Sabe-se que ela pode ter alguma causa genética associada, refletindo em alguma anormalidade bioquímica cerebral, e ela é caracterizada por uma hiperatividade dos neurônios dopaminérgicos mesolímbicos. Ou seja, aqui, usando esse conceito aqui de hiperatividade dos neurônios dopaminérgicos mesolímbicos, a gente já consegue pensar no mecanismo de ação dos fármacos que serão os antipsicóticos utilizados para tratamento da esquizofrenia. O que eu quero fazer como tratamento farmacológico? Reduzir essa hiperatividade. Então, para eu reduzir essa hiperatividade, a gente vai usar os fármacos que são antagonistas, certo? Para justamente bloquear essa hiperatividade dos neurônios dopaminérgicos mesolímbicos. Bom, os sintomas de esquizofrenia, elas são divididos em sintomas positivos e negativos.
Os sintomas positivos é caracterizado pelo surto psicótico, onde o paciente pode apresentar alucinações auditivas, delírios, agitação psicomotora, distorções da linguagem e da comunicação e discurso e comportamento desorganizado. Isso durante o surto. Já os sintomas negativos de fase crônica, o paciente pode apresentar embotamento afetivo, que é a dificuldade de expressar sentimentos e emoções, a alogia, que é a diminuição da fluência da fala, e a volição, que é a diminuição de comportamento orientado por metas, dificuldade de executar tarefas simples, né? Bom, aonde que os fármacos vão entrar aqui, os fármacos antipsicóticos para tratamento da esquizofrenia? Eles vão ajudar o paciente principalmente a evitar o surto psicótico. Eles não ajudam tanto na fase crônica do paciente. Então, eles vão estar evitando esses sintomas aqui positivos. A maioria dos fármacos, principalmente os de primeira geração, vão estar evitando justamente os sintomas positivos apresentados pela esquizofrenia. Então, os fármacos antipsicóticos, eles vão reduzir os sintomas psicóticos, principalmente os positivos, né? Incluindo a esquizofrenia, transtorno bipolar e psicoses induzidas por drogas. São capazes também de melhorar o humor desse paciente, que são os sintomas negativos, diminuindo a ansiedade e transtorno do sono. É importante ressaltar que, apesar desses fármacos poder melhorar o humor do paciente, reduzir a ansiedade, o transtorno do sono, se o paciente só apresentar ansiedade, ou só apresentar transtorno do humor, ou só apresentar transtorno do sono, não se deve utilizar um antipsicótico para tratar essas condições clínicas, certo? Eu só vou tratar essas condições clínicas com esses fármacos se junto a essas condições clínicas o paciente também apresenta um transtorno psicótico, certo? Por que isso? Porque para eu tratar a ansiedade eu tenho fármacos melhores, que têm menos efeitos colaterais do que os fármacos antipsicóticos apresentam, certo? Bom, então os antipsicóticos, o tratamento com os antipsicóticos, a ideia deles, o objetivo deles é diminuir o comportamento agitado, desorganizado ou hostil do paciente, diminuir o impacto das suas alucinações, melhora da organização dos processos de pensamento e diminuição do isolamento social desse paciente. E como mecanismos de ação dos fármacos antipsicóticos, há dois mecanismos, que a gente pode dizer os dois mecanismos principais. Ou esses fármacos vão estar atuando principalmente nos receptores dopaminérgicos, ou esses fármacos vão estar atuando principalmente nos receptores serotoninérgicos. Por que é importante a palavra principalmente? Porque esses fármacos não atuam somente em um receptor, atuam em mais de um tipo de receptor, mas ele vai atuar preferencialmente ou nos receptores dopaminérgicos, preferencialmente nos receptores serotoninérgicos. E aí a gente vai entender isso aqui já já com a classificação dos fármacos de primeira e segunda geração. Então, como efeito terapêutico, esses fármacos que vão bloquear os receptores dopaminérgicos vão ser principalmente antagonistas do receptor de dopamina do tipo D2, porém, esses fármacos vão apresentar os efeitos extrapiramidais que são relacionados a transtornos do movimento. Já os fármacos que atuam principalmente nos receptores serotoninérgicos, esses fármacos eles também têm atividade no receptor de dopamina, então também vão ser antagonistas dopaminérgicos, também de receptor do tipo D2, porém também tem a atividade associada ao receptor de serotonina, que a gente representa como 5-HT, certo? Então, receptor de serotonina, a gente escreve receptor 5-HT, que é a abreviação da serotonina. O que esse fármaco vai fazer? Aumentar a liberação de dopamina, apresentando menos efeitos extrapiramidais. Pera lá, então além de bloquear o receptor de dopamina, indiretamente ele aumenta a liberação de dopamina, reduzindo os efeitos extrapiramidais apresentados por esses fármacos aqui. Então vamos lá.
entender quem são esses fármacos. Então, existem os antipsicóticos ou neurolépticos de primeira geração e de segunda geração. Os que foram desenvolvidos primeiro e os que foram desenvolvidos depois, com menos efeitos colaterais. Os de primeira geração, os principais aqui, o clorpromazina e haloperidol. Esse aqui são o nome dos fármacos, certo? Aqui são os nomes dos medicamentos que são mais conhecidos. E como fármaco de segunda geração, os antipsicóticos de segunda geração, vou destacar a clozapina, que apresenta menos efeitos motores, efeitos colaterais, que é o efeito extrapiramidal, porém tem mais efeitos metabólicos, podendo induzir no paciente diabetes, a hipercolesterolemia e o ganho de peso, certo? Os fármacos, os antipsicóticos de primeira geração, eles vão atuar principalmente reduzindo aqueles sintomas positivos dos pacientes, que é o surto psicótico, certo? Já os de segunda geração podem atuar tanto para reduzir o surto psicótico, como reduzir aqueles sintomas de embotamento, dificuldade de interação social, certo? Bom, olha que interessante quando a gente fala do mecanismo de ação dos fármacos de primeira e segunda geração. Então, os de primeira geração, eles são principalmente antagonistas do receptor de dopamina. Então, o que a gente tem aqui? Antes de entender o que ele é, né? Aqui a gente tem um gráfico de pizza representando quais receptores esse fármaco vai bloquear. Então, ele vai bloquear receptores do tipo dopamina, tanto receptor do tipo D1 e D2, que está aqui em amarelo e laranja, vai bloquear também receptores do tipo alfa-1 adrenérgico, que está aqui em azul, e também vai bloquear receptores do tipo serotonina, ou receptores serotoninérgicos. Então, o haloperidol, que é o principal fármaco de primeira geração, principal antipsicótico de primeira geração, ele é principalmente um antagonista de dopamina, bloqueando receptores do tipo D2, porém, ele também causa bloqueios nos receptores do tipo D1, alfa-1 adrenérgico e de serotonina. E isso daqui vai causar alguns efeitos colaterais no paciente. Já os antipsicóticos de segunda geração, eles são principalmente antagonistas do receptor de serotonina, que é o que está representado aqui nesses gráficos em rosinha. Então, aqui, ó, clozapina, olanzapina e risperidona. Eles vão atuar principalmente em receptores de serotonina, porque o gráfico de pizza está mostrando para a gente aqui que eles bloqueiam principalmente receptores de serotonina. Porém, fica aquela pergunta: ele também bloqueia receptores de dopamina? Também bloqueia receptores de dopamina, que está aqui em laranja. Ele também bloqueia os outros tipos de receptores? Bloqueia. Olha a clozapina. Ela bloqueia receptor do tipo alfa-2, que está em verde. Bloqueia receptores muscarínicos colinérgicos. Bloqueia também receptor dopaminérgico do tipo D1. Bloqueia receptores histaminérgicos, H1, e alfa-1 adrenérgicos. Ou seja, aonde que vai estar o mecanismo de ação para causar o efeito terapêutico desse fármaco? No bloqueio de receptores de serotonina e de dopamina. Esse aqui é o principal mecanismo de ação para a gente pensar em receptores que vão estar modulando esse paciente para evitar ter os surtos psicóticos. Porém, esses fármacos, entre aspas, a gente pode dizer que eles são tanto quanto promíscuos, que além de bloquear esses receptores de serotonina e dopamina, também bloqueiam outros receptores. E isso vai estar atrelado aos efeitos colaterais associados ao fármaco, certo? Então, ao bloquear outros tipos de receptores, esse fármaco vai estar apresentando efeitos colaterais também. Quais são os principais efeitos colaterais associados aos fármacos antipsicóticos? Os efeitos extrapiramidais. O que são esses efeitos extrapiramidais? Bom, aqui tem uma figurinha representando, né, um paciente que apresenta, né, um efeito extrapiramidal desse fármaco. A gente pode chamar que esse efeito extrapiramidal
Ele pode ser do tipo agudo ou crônico. Isso se deve ao bloqueio dos receptores de dopamina, causando efeitos principalmente relacionados a efeitos motores. Então, de forma aguda, o paciente pode apresentar distonias agudas, que são os movimentos involuntários parecendo com a síndrome de Parkinson, do tipo parkinsoniana. E esses sintomas, de forma aguda, passam, ou seja, são reversíveis com a interrupção do tratamento. De forma crônica, o paciente pode apresentar movimentos involuntários repetitivos na musculatura facial, braços e tronco. Isso vai ser apresentado em pacientes, 20 a 40% dos pacientes, já de modo irreversível, certo? O paciente apresenta uma curvatura maior, tremores na face, dificuldade de deglutição, pode apresentar até dificuldade na fala, tremores de membros, podendo ocasionar queda nesses pacientes, movimentos involuntários de língua, lábios, pescoço, tronco, deixa eu ver o que mais. Acho que de modo geral, se eu não esqueci nada, é isso. Então, isso se deve, esses efeitos dessas piramidais, ao bloqueio dos receptores de dopamina. E quem faz isso em maior quantidade? Os antipsicóticos de primeira geração. Então, os antipsicóticos de primeira geração são os que mais causam efeitos extrapiramidais, porque eles bloqueiam em maior quantidade de receptores de dopamina do tipo D2. Vou colocar aqui no ladinho, D2, certo? Porém, como a gente viu lá no gráfico, a gente viu que esses fármacos podem bloquear outros receptores também. Então, outro efeito colateral associado aos antipsicóticos é a sedação, porque ele pode bloquear receptores do tipo alfa-1 no sistema nervoso central, receptores estaminérgicos H1 e muscarínico do tipo M1, todos no sistema nervoso central. E isso pode causar sedação pelo bloqueio desses receptores no sistema nervoso central. Outro efeito interessante dos fármacos antipsicóticos, efeito colateral, é a constipação. Por que esse fármaco pode causar constipação? Porque ele bloqueia os receptores muscarínicos do tipo M1. Se a gente lembra bem do que a gente discutiu nas nossas primeiras aulas, os receptores muscarínicos estão associados a digestão, relaxamento, peristaltismo. Então, quando eu bloqueio esses receptores do tipo M1, eu estou diminuindo o peristaltismo, causando constipação. Isso pode causar também visão turva no paciente. Eu vou estar diminuindo a salivação desse paciente, causando boca seca. E pelo bloqueio de receptores M1, como eu acabei de falar no slide anterior, eu posso estar causando também sonolência e dificuldade de urinar nesse paciente. Tudo pelo bloqueio de receptores do tipo M1. Mas espera lá, então esse fármaco não vai estar bloqueando só receptores do tipo M1 no sistema nervoso central? Não. Justamente pela gente observar esses efeitos colaterais associados a esse fármaco, ele vai estar bloqueando os receptores do tipo M1 em outros tecidos também. E por último, ele pode causar hipotensão postural, ou seja, diminuição da pressão arterial. Essa diminuição da pressão arterial vai estar sendo causada pelo bloqueio de receptores do tipo alfa-1. Também pode causar, devido a esses bloqueios, sonolência, sedação, que a gente acabou de falar, e tontura. Tá certo? Bom, então é isso. Eu vou passar para vocês um estudo dirigido, para vocês me estudarem, né, utilizarem como material de estudo para vocês, que vai fixar um pouquinho mais os conhecimentos em relação a essa aula. Tá certo? Bom, pessoal, até a próxima, então. Um beijo para vocês.